Olá, amigos, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova LTV. Um abraço ao irmão Céu, nos acompanhando como sempre. E Céu, nós estamos gravando este programa na manhã de quinta-feira, dia 3 de fevereiro. E antes de vir para cá, dei uma boa olhada no boletim Covid da cidade de Lages e até me animou um pouquinho, porque neste boletim, publicado na noite de quarta-feira, por volta de 23 horas, mostra um declínio dos casos ativos, que nós tivemos na semana cerca de 3.400 casos ativos, e nesta quinta de manhã, na minha conferência, estão em 2.640. Houve uma redução aí de quase 700 casos. Isso é muito importante e tomara que continue caindo. Também diminuiu um pouquinho a ocupação dos leitos da UTI de 100% para 95%. Tomara que volte também a cair e essa redução seja contínua com relação aos casos de Covid ocasionados por esta variante Ômicron. Mas todo cuidado é muito pouco ainda e nós devemos estar nos precavendo ao máximo. Apenas para a gente fazer uma breve abertura com relação a essa situação, porque é bom a gente buscar essa atualização. Eu quero começar falando, embora a gente queira sempre exaltar as ações do município de Lages, da Serra Catarinense e do estado de Santa Catarina, daqui para frente basicamente vai ser esse o propósito do programa Tema Livre, até a Nova Era TV, para difundir as coisas boas da cidade de Lages, da Serra de Santa Catarina para o Brasil. Nós queremos aqui na televisão fazer com que o país, as pessoas entendam e conheçam a nossa região e busquem, obviamente, quem sabe futuramente conhecer o estado de Santa Catarina, virem até a Serra e virem até a cidade de Lages. Mas tem coisas que a gente não pode deixar de comentar, meu amigo Céu. E esta semana, uma grande polêmica envolveu o chamado Totem Eu Amo Lages. Não poderia deixar de fazer esse registro, até porque uma semana antes o vice-prefeito, de forma interina como prefeito, acabou inaugurando esse totem e foi uma comemoração muito grande. Ele que foi instalado bem na área central, lá no calçadão da Praça João Costa, no meio do calçadão, para que as pessoas pudessem chegar lá, demonstrar o seu amor pela cidade de Lages, fazer suas fotografias, as suas selfies e exaltar o seu amor pela cidade de Lages. Pois bem, primeiro, uma grande polêmica ocorreu em torno desse totem pelo apadrinhamento, quem foi o pai, quem foi o autor, enfim, desta reivindicação, e correu na Câmara de Vereadores o nome de diversos autores reivindicando então este projeto. Tá bom. Passado isso, também a polêmica com relação ao valor desse totem, que custou cerca de R$18 mil para fazê-lo. Até aí, tudo bem, deixe quieto o valor, a gente não vai entrar no mérito. Ocorre que esta semana, basicamente 7, 8 dias depois de inaugurado, o tal de totem já começou a apresentar defeitos. Começou a aparecer descolamento de tinta, descolamento da lata, pois aí é que está a questão. Eu imaginei que esse totem tinha sido feito pelo menos de concreto, uma coisa que a gente imagina durar muitos e muitos e muitos anos com a renovação apenas da pintura, porque normalmente é isso que fazem nas cidades, você observa em municípios do estado de Santa Catarina, em qualquer outro lugar do país, ele é feito de forma consistente, duradoura, planejada, para que realmente tenha uma durabilidade de muitos e muitos anos, Mas Lages não foi o que aconteceu. Usaram um material de péssima qualidade, uma espécie de latão, Isso tem gente especializada atestando isso, que não deveria custar nem R$1.500, basicamente, esse trabalho, mas de qualquer forma, como eu disse, não vou entrar no mérito do preço, mas sim da qualidade do produto. E aí, a polêmica pegou solta esta semana com a amostragem do deterioramento já do material com uma semana apenas exposto
amassado de um lado, né? Desgrudando a lata de outro, a tinta já caindo também, sem nenhum fundo foi passado primeiro para depois passar a tinta definitiva. Enfim, um trabalho de péssima qualidade. Resumindo, tirar o tal de totem do centro da cidade, não sei quando vai voltar e se vai voltar. E se um dia acabar voltando, que seja algo muito bem feito, um projeto de qualidade e que seja fixo exatamente para durar a vida inteira, né? No lugar em que ele for colocado de novo. Isso se voltar. Então tá aí coisas que a gente não entende na nossa cidade de Lages, o prefeito e a prefeitura pagar um mico desse tamanho apenas por um produto mal elaborado. Mas enfim, diante dessa questão, eu acho que a cidade de Lages precisa pensar grande, mas pensar grande mesmo. A exemplo do que está fazendo agora, mas uma ideia que foi pensada não pela administração municipal, foi pensada pelo governo, isso do governo do estado, através do Plano 1000. Claro, daí os municípios do estado de Santa Catarina estão entrando de carona, assim como Lages, que entrou de carona no pensamento grande do governo do estado e acabou elaborando então um projeto que vai criar dentro da Coxilha Rica algo muito interessante, que é o asfaltamento, fazendo então uma interligação da Coxilha, transformando exatamente num grande polo econômico. É basicamente essa a ideia do projeto do Plano 1000 do governo do estado de Santa Catarina, e nós então estamos agora somente no aguardo, uma vez que praticamente 8 ou 10 municípios do estado de Santa Catarina já assinaram com o governo do estado os seus projetos, os seus planos 1000 dentro dos municípios e já então estão com a caneta carimbada no papel. Agora, este mês de fevereiro, após o retorno das férias do prefeito Antônio Seron, definitivamente então este projeto do Plano 1000, que é o plano do governo do estado, deverá ser assinado. Então os primeiros 35 milhões deverão ser liberados para Lages, para começar então esse grande projeto de asfaltamento, de ligação asfáltica de toda a Coxilha Rica, para transformá-la realmente num polo econômico no estado de Santa Catarina. Mas ainda no pensamento grande para o município de Lages, nós, como formadores de opinião, acabamos sempre analisando o que Lages precisa para poder desenvolver melhor as suas ações. Eu penso que Lages deveria trabalhar muito forte a mobilidade urbana. E diante da mobilidade urbana, se eu fosse o prefeito, o que eu faria? Uma das coisas, e até poderia incluir nesse Plano 1000, fazer um elevado. Aqui pertinho da Nova Era TV, na Duque de Caxias, com a Belisário Ramos, porque nesse entroncamento ali é o maior gargalo do trânsito da cidade de Lages, com o semáforo demorado e a necessidade exatamente do escoamento dos veículos o mais rápido possível, justamente numa saída para Florianópolis, Curitiba, oeste do estado, e precisaria exatamente repensar. Então, pensando grande, o prefeito da cidade de Lages, se eu fosse, eu exatamente faria pelo menos um projeto nesse sentido e galgaria recursos para fazer definitivamente este elevado ali neste ponto gargalo da cidade de Lages, entre a Caxias e a Belisário Ramos. Ainda analisando as questões, eu converso muito, às vezes, com as pessoas ligadas ao trânsito da cidade de Lages, e sempre questiono por que há tanto semáforo e por que não trabalham um pouco mais a criação de rotatórias na cidade de Lages. O argumento é sempre o mesmo, ou seja, de que a cidade de Lages tem ruas muito estreitas e que não comportam então as rotatórias. Aí eu caminhando muito agora pela Belisário Ramos, a gente que está se exercitando, pensando um pouquinho mais na nossa saúde, começam a vir as ideias. Você vai olhando para os lados e observando e pensando. Aí vendo que a nossa Belisário Ramos está cheio daqueles pontilhões centenários, né, pequeninhos, estreitos, e a Belisário é extremamente larga, né? Ela tem 2 pistas e é bastante larga. Então, por que não tirar todos os semáforos da Belisário Ramos, ampliar ou alargar aquelas pontes e criar rotatórias importantes dentro da
Cará, né, dentro da Belisário Ramos. Está aí, pensando grande, uma alternativa. São recursos importantes que o governo municipal poderia galgar, buscar junto à esfera estadual ou à esfera federal, e, quem sabe, implantar estas rotatórias e tirar essas dezenas de sinaleiras que atrapalham o trânsito na cidade de Lages, melhorando, claro, a mobilidade urbana. Mas tem aqueles negativistas que dizem, mas o lagiano não sabe usar a rotatória. Sabe sim, e que se faça então uma campanha educacional orientando de como usar a rotatória, bem assim no beabá do infantil, do ensino infantil para os motoristas, não teria problema. Eu acho que Lages poderia pensar nisso. Portanto, se eu fosse o prefeito, eu pensaria muito na mobilidade urbana da cidade de Lages, porque até agora pouco se pensa. Então, basicamente, isso. Vamos ver aqui as minhas anotações, hein, Dacel? São duas primeiras ideias que eu estou colocando. Eu tenho outras, se eu fosse prefeito, eu faria. Eu vou colocando, então, paulatinamente aqui nos nossos programas, essas ideias para que a gente possa ir trabalhando e, quem sabe, ajudar a prefeitura a pensar algo diferenciado, porque a gente sempre imagina que quem pensa a prefeitura são só os gestores, mas nós, formadores de opinião, nós que fazemos parte da população, obviamente, podemos também sugerir ideias e, por que não, o município de Lages adotar ou não essas ideias, né? Então aí as minhas ideias, eu vou trazer outras para vocês diante desta questão, melhorando a mobilidade urbana, entre outros assuntos extremamente importantes e que inclusive já foram levantados pela administração municipal e que eu achei no passado que seria importante, mas que hoje ninguém mais fala. Eu vou relembrar, tá bom? Então, por falar em Plano 1000, só relembrando aqui, mais de 10 municípios já pactuaram com o governo de Lages, com o governo de Santa Catarina, e Lages deve, então, neste mês de fevereiro, assinar o seu contrato para fazer esse anel asfáltico ligando a Coxilha Rica com aquele outro asfalto que já nasceu lá em Ponte Alta. Em Capão Alto, não Ponte Alta, em Capão Alto, aqui na Serra Catarinense. Aí eu já quero entrar um pouquinho na área política, porque terminou, Céu? Terminou? Então tá, eu vou entrar na parte política no segundo bloco, mas envolvendo essa questão do Plano 1000, tá bom? O Céu já me fez um cortinho ali, 2 minutinhos a gente retorna. Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Muito bem, de volta então com esta segunda parte do nosso programa Tema Livre. Hoje a gente sozinho
até para poder um pouquinho se precaver diante desse perigo da pandemia que a gente não sabe onde é que ela está. Então, aos poucos, a gente vai retomando as entrevistas com outras pessoas, mas eu vou gravar uns 2, 3 programas assim, de forma só, até para poder argumentar muitos assuntos que já estavam, numa lista de espera para os meus comentários. Mas tá aí. Eu, no final deste bloco, comentei com relação ao campo político, como é que fica, então, a situação do prefeito Antônio Seron assinando este pacto com o governo de Santa Catarina, porque a gente sabe que ele está muito hoje interligado com o governador Carlos Moisés e vai assinar o pacto do Plano 1000. E aí dizem o seguinte: ele vai apoiar o Carlos Moisés para o governo do estado de Santa Catarina em caso de reeleição. Isso eu estou falando do prefeito Antônio Seron, do PSD, se ele vai apoiar Carlos Moisés em função deste pacto, porque a gente sabe que muitos prefeitos do estado de Santa Catarina, diante deste grande projeto, que é fantástico, o projeto do governo do estado, ele conseguiu amarrar os prefeitos de uma forma muito inteligente, né? E incluindo o prefeito de Lages. Então, como é que fica politicamente esta situação? Se ele assinar este pacto, ele vai estar também aderindo ao apoio dos demais prefeitos à reeleição de Carlos Moisés? Está aí uma pergunta que eu gostaria de fazer ao prefeito Antônio Seron e quando encontrá-lo vou fazer. Até porque dentro de Lages há um pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina que chama-se João Raimundo Colombo, que é do PSD, ex-governador e inclusive ele é adversário político. Ele trabalha numa oposição hoje contra o governo de Carlos Moisés. Basta a gente acompanhar nas redes sociais as críticas com relação ao aumento de impostos, aumentos de PVA, aumento disso, aumento daquilo, hoje com palavras proferidas pelo ex-governador João Raimundo Colombo e que é pré-candidato ao governo pelo PSD. E aí, Seron vai assinar este pacto com Carlos Moisés, depois fica ao lado de Colombo? Ou Colombo vai mesmo ser candidato ao governo por Santa Catarina? O que Seron sabe que a gente não sabe, né, diante de tudo isso? Então são questionamentos que a gente vai trazer para vocês, amigos telespectadores, e vamos trazer respostas, não só questionamentos, trazer respostas diante desses argumentos para que a gente possa entender melhor todo esse processo que vai acontecer a partir de agora. Então, todo esse assunto vai merecer uma análise mais redondinha. Eu vou fazer um programa, basicamente, eu acho que só disso, falando dessa situação do município de Lages, de Seron, de Colombo, e porque Lages tem um outro pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, que é o ex-deputado federal, ex-deputado estadual, o médico Fernando Coruja. Ele está como pré-candidato hoje pelo PDT. Então teremos 2 lagianos como pré-candidatos ao governo de Santa Catarina? E se Raimundo Colombo não for, para onde ele vai? Vai tentar o Senado? Vai tentar ser deputado federal? Se for ao Senado, e lá no Senado tiver, por exemplo, o homem da van, o velho da van, né? O Luciano Hang como candidato ao Senado, só tem uma vaga para Santa Catarina, Luciano Hang se elege sem sair de casa, gente, ao Senado. Todo mundo sabe disso. Então, amarra, empata o Raimundo Colombo se ele tentar ser candidato ao Senado. E se ele for querer ser candidato a deputado federal? Lá na frente tem Carmen Zanotto, que hoje está consolidada lá na Câmara dos Deputados e provavelmente vai ser de novo candidata, vai à reeleição a deputada federal, vai entrar então num embate político com Carmen Zanotto para que nenhum dos dois se eleja? Vejam que situação política Lages está vivendo. Aí eu tinha outros assuntos aqui que eu queria fazer algumas colocações, mas já estou entrando nesse fio da meada. Vamos também entrar na ciranda da Assembleia Legislativa. Temos um deputado estadual chamado Márcio Machado pelo PL, o Partido Liberal.
Marços vai tentar a reeleição, tem grandes chances de ser reeleito, obviamente, mas ao lado dele tem pelo menos mais uns 2 nomes muito fortes. Um deles eu entrevistei aqui na semana que passou, o Lucas Neves, que vai forte, né? Não sei ainda por que partido, ele vai seguir o mesmo rumo que Carlos Moisés decidir partidariamente. Aliás, está demorando o Carlos Moisés a definir essa questão partidária. Então não sabemos mais quanto, em termos de percentual, teremos possibilidade de fazer 1 ou 2 no máximo deputados estaduais pela Serra Catarinense. É que tem muitos pangarés, né, que acabam se lançando para preencher espaço e acabam tirando ali 2, 3, 4 mil votos cada um, e aí acabam sacrificando a nossa representatividade. Mas enfim, falei de Carlos Moisés. Ele está sendo namorado pelo MDB, namorado no bom sentido, né, para que ele ingresse na sigla pelo MDB. Agora surgem o PP, do Espiridião Amin, e também o PSDB. Sabe-se lá para que lado vai Carlos Moisés. Em fevereiro agora, a promessa dele é de que vai definir o rumo partidário, e aí todos aqueles que estão indefinidos também no entorno do governo vão também adotar o mesmo partido em que o governador for filiado, tá bom? E tivemos esta semana o começo das casas legislativas em todo o Brasil. Tivemos o início lá no Congresso, com grandes discursos, com a presença inclusive do presidente Jair Bolsonaro, e se falou muito em liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, ou seja, tudo o que não está acontecendo hoje no Brasil, principalmente sendo nós, cidadãos brasileiros, sendo privados até pelo Supremo para a gente emitir a nossa opinião, e o Congresso falou muito nessa liberdade de opinião, e essas questões acabaram sendo então as protagonistas nos discursos, tanto na Câmara Federal e inclusive dentro do Supremo. Falaram muito de liberdade nesse sentido, coisa que não vem acontecendo, mas eles mesmos lá dentro do Supremo falaram nessa tal liberdade de opinião, liberdade de expressão, entre outras coisas que na verdade não estão acontecendo, mas eles falaram. Vamos seguir então talvez o que eles estão pensando a partir de agora. Quem sabe vão relaxar nessas questões dentro do Supremo, dentro do Congresso e tudo mais. Também teve início o trabalho legislativo em Santa Catarina, com a eleição do novo presidente. Agora o Grande Oeste está bastante representado, com a participação de Moacir Sopelsa, do MDB, que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. Como primeiro presidente, o deputado do PL, o mesmo partido de Marços Machado, o Moacir Skudlak. Era Maurício Skudlak, se não me engano, deixa eu ver, Moacir Sopelsa, Maurício Skudlak, que é do PL. Estava ali uma disputa interna no partido entre ele e o deputado Marços Machado. Marços acabou levando então apenas 7 votos e a eleição de primeiro vice-presidente para Maurício Skudlak, do PL, e essa dupla então vai comandar a Assembleia Legislativa neste ano de 2022. Então são coisas que na política a gente vai acompanhando e vamos trazendo para vocês essas informações. Para nós encerrarmos, temos 2 minutinhos, para nós encerrarmos, esta semana uma reunião muito importante ocorreu em Lages. Eu gosto de falar desse assunto, que é o turismo. Então o pessoal de gestão de turismo da Serra Catarinense se reuniu, tentando planejar o ano de 2022, e entre os assuntos, o evento Brastoa, que envolve as operadoras de turismo, que deve acontecer agora no mês de abril, aqui na cidade de Lages. Também uma grande discussão sobre os planos municipais de turismo, porque os prefeitos receberam os planos, ficam com ele na gaveta, não se mexem. Eu estou falando dos prefeitos da Serra Catarinense, não de todos os municípios, mas da maioria dos municípios. Os prefeitos não querem nem saber em se envolver com planos municipais de turismo. São realmente uns... nem vou falar, até ia falar um palavrão aqui, mas é assim, vamos puxar a orelha desses prefeitos para que hajam. Também discutiram sobre o lançamento do portal de turismo, o visiteaserra.com.br, e para dar um up, digamos assim, no envolvimento turístico da Serra Catarinense.
e também sobre a atualização do mapa turístico, porque se Lages e a Serra Catarinense estiverem nesse mapa turístico, terão grandes benefícios vindos do governo federal e do governo do estado para fortalecer o turismo serrano. Mais ou menos isso é o que eu trouxe para vocês neste programa, e na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Provavelmente eu venha sozinho, porque eu tenho ainda outros assuntos quentinhos para falar sobre a nossa cidade de Lages, principalmente se eu fosse o prefeito. E se você fosse o prefeito, o que faria? Lá vai a chalana, bem longe se vai, cortando o remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nestas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. Diz que ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Chalana!